Eclesiastes 12, verso 9 até o versículo de número 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como arguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Verso 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor aplique a porção lida da sua santa e da sua bendita palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Em julho de 1940, no estado de Washington, e aqui não estou falando de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, mas o estado em si de Washington, que fica no extremo oeste do território americano, era inaugurada uma das obras marcantes, vamos assim dizer, para a engenharia americana. Ou seja, trata-se da Tacoma Nails Bridge, ou seja, a ponte de Tacoma. Era uma ponte suspensa, só para a gente poder ter uma ideia, que media aproximadamente 853 metros de comprimento. Contudo, desde a sua inauguração, percebeu-se uma coisa interessante, ou seja, essa ponte, ela apresentava, vamos assim dizer, instabilidade, ficava se mexendo no seu sentido mais popular. O tempo foi passando, os movimentos eles se tornaram mais acentuados, tanto é que ela se mexia de maneira muito sinuosa. Se você for no Google e procurar Tacoma Nails Bridge, você vai ver as curvas, vamos assim dizer, que essa ponte fazia e que foi aumentando cada vez mais. Até que, em novembro do mesmo ano, ou seja, 1940, ou seja, após 4 meses da sua inauguração, através de ventos até fracos que estavam se dando naquele dia, a ponte se rompeu e toda a estrutura ela veio abaixo. E aí você pode se perguntar, e aí você pode indagar, mas por que eu iniciei o nosso sermão, a nossa meditação, fazendo menção a esse fato histórico, esse fato verdadeiro? É porque esse fato, meus irmãos, meus amigos, ele ilustra uma verdade, que eu queria que você colocasse no seu coração e que você não esquecesse jamais em sua vida. Que verdade é? Qualquer instabilidade não corrigida nos leva à ruína. Qualquer instabilidade não corrigida nos leva à ruína. Como acontece no mundo da engenharia, conforme esse exemplo que a gente... Ocorre também em relação à nossa vida espiritual. E por que eu falo isso? Porque todos nós somos cientes desse fato. Todos nós experimentamos momentos instáveis, vamos assim dizer, espiritualmente falando. São aqueles momentos na nossa vida onde a gente não sente muito interesse por se voltar para a palavra de Deus e se alimentar do texto sagrado. São aqueles instantes onde a gente não se sente, vamos assim dizer, tão entusiasmado para buscar a presença de Deus através da oração. São aqueles momentos na nossa vida onde a gente não tem muita disposição de estar em adoração pública, assim como nós estamos nesse instante. São aqueles momentos onde a gente perde por completo a comunhão com os irmãos e a gente sente a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, de certa forma, se desfalecer. De certa forma, a gente observa que ninguém está imune a esses momentos de desestabilidade espiritual.
mais cedo ou mais tarde a gente enfrenta essas circunstâncias. Num seu sentido, em outro, a gente vivencia essas realidades. Numa intensidade ou noutra, esse fato acaba se dando na nossa vida. Contudo, o que a gente não pode deixar, o que a gente não pode permitir, é que a gente permaneça nessa situação de instabilidade espiritual, de fraqueza espiritual, porque na medida em que isso perdura, na medida em que isso continua em nossa vida, assim como aconteceu com a Tacoma Bridge, a nossa vida, ela também acaba caindo ao chão, ela também acaba se desfazendo, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Daí o princípio que eu acabei de falar: qualquer instabilidade não corrigida nos leva inevitavelmente à ruína. Nesse sentido, meus irmãos, meus amigos, Salomão, o Kohelet, ele tem muito a nos ensinar, sobretudo através desse trecho que nós acabamos de ler, Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 9 até o versículo de número 14. Porque aqui nesse trecho, Salomão ele está concluindo os seus ensinos que ele fez ao longo de todo o livro e que, de certa forma, se resume em nos mostrar a dureza, a dificuldade da nossa vida debaixo do sol. De maneira específica, antes de escrever esse trecho que nós iremos considerar daqui a alguns instantes, Salomão ele acabara de mostrar a fragilidade da vida humana, sobretudo quando a gente chega em uma idade da velhice. A fraqueza que é vista nos nossos corpos, a debilidade física que caracteriza a nossa vida e ato contínuo a gente acaba se deparando com a morte. Então, diante desse fato, diante dessa realidade, o que fazer? Uma vez que Salomão viu, uma vez que a gente vê que a nossa vida, a vida humana, nos leva inevitavelmente para a velhice, onde a gente sente no nosso próprio corpo, onde a gente sente na nossa própria carne a fraqueza, a debilidade física antecedendo a nossa morte, o que é que a gente vai fazer? Se desesperar? Não. O que é que a gente vai fazer? Murmurar de Deus? Também não. O que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar viver uma vida com firmeza. A gente vai procurar viver uma vida estável em termos espirituais, nos fortalecendo cada vez mais em Deus, nos fortalecendo cada vez mais no Evangelho, porque em chegando à velhice estaremos preparados, em chegando à morte também estaremos preparados, e desta forma nós estaremos cumprindo com a vontade de Deus em relação às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que na noite de hoje a gente vai concentrar a nossa atenção em alguns conselhos que Salomão ele nos dá para que nós possamos permanecer, sim, para que nós possamos permanecer firmes no Senhor, independente dos vendavais que marcam a nossa vida ao longo da nossa trajetória aqui nesse mundo. Então, na noite de hoje, a gente vai fechar a série Aprendendo a Viver e a gente vai considerar o seguinte tema na noite de hoje: vivendo e vivendo com firmeza. Vivendo e vivendo com firmeza. E a gente vai atentar pelo menos para 3 conselhos de ordem prática que Salomão nos dá aqui nesse trecho, para que ao escutar esses conselhos e ao colocá-los em prática na nossa vida, a gente possa estar se fortalecendo cada vez mais. E ao invés de vivermos vidas instáveis, a gente possa viver uma vida estável no sentido espiritual, no nosso caminhar com Deus, no nosso caminhar com Jesus Cristo. Então, o tema, repito, da nossa mensagem na noite de hoje: vivendo e vivendo com firmeza. E diante disso, a gente pode se perguntar, a gente pode se indagar, quais são então esses 3 conselhos? Quais são então essas 3 lições? Quais são então esses 3 ensinamentos que Salomão nos dá para que a gente possa viver e viver uma vida com firmeza? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós precisamos atentar para os sábios. Em primeiro lugar, nós precisamos atentar para os sábios.
Vejam aí o que Salomão nos diz nos versículos 9 e também no versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 9 e também o versículo de número 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Aqui nesses dois versos, Salomão ele faz uma autodescrição, ou seja, uma descrição de si mesmo, apresentando as suas qualidades, apresentando as suas virtudes enquanto mestre, enquanto professor, enquanto ensinador. Então, se nós pudéssemos resumir esses dois versos, nós poderíamos resumir esses dois versos justamente dessa forma: a autodescrição que Salomão faz, mostrando as suas habilidades como um mestre, como um professor, como um sábio, propriamente dito. E é interessante porque Salomão faz isso e faz isso de maneira proposital. E por que ele tem essa intenção e por que ele tem esse objetivo no seu coração? Ele quer encorajar os seus ouvintes, quer seja os seus ouvintes do passado, quer seja nós que somos os seus ouvintes hoje, a considerar tudo aquilo que ele ensinou, mas não só considerar, praticar todos os conselhos que ele nos transmitiu. Salomão meio que está dando aqui o seu currículo, vamos assim dizer, apresentando as suas credenciais, para que assim ele possa nos despertar quanto à necessidade disto que ele está falando, não só para que a gente possa aprender, mas também para que a gente possa praticar, vivenciar nas nossas vidas. Então, é isso que ele faz, é isso que ele quer chamar a atenção da sua pessoa, das suas habilidades, para que assim, tudo aquilo que ele falou, não só ao longo do livro, mas no seu sentido específico, nessa parte final do livro, para chamar o nosso interesse, para chamar a nossa atenção, para que a gente possa atentar para as suas palavras e considerar atentamente os seus ensinamentos. Mas aí a gente pode se indagar, mas aí a gente pode se perguntar, mas quais eram, vamos assim dizer, as credenciais de Salomão? O que é que fazia de Salomão uma pessoa que tinha autoridade para instruir, para ensinar, para aconselhar, como ele está fazendo ao longo de todo o livro, sobretudo nessa parte final do seu livro. Quais eram as suas credenciais? Várias, meus irmãos, várias, meus amigos. Em primeiro lugar, Salomão, ele era uma pessoa sábia. Por quê? Porque Salomão, ele escreveu 3 livros, dos chamados livros sapienciais, os livros da sabedoria, os livros sapienciais. Então, todos os 3 livros dessa categoria, eles foram escritos justamente por Salomão, pelo sábio Salomão. E a gente vê o livro de Provérbios, a gente vê o livro de Eclesiastes, a gente lê o livro de Cantares e pelo menos 2 salmos que Salomão escreveu. Ele escreveu o Salmo 72 e o Salmo 127. Então, ele era de fato uma pessoa sábia, justamente por essa capacidade que Deus lhe deu para que ele pudesse escrever esses livros chamados livros de sabedoria. Mas não só isso, Salomão, ele era mestre. Por que ele era mestre? Porque ele transmitiu conhecimento, ele transmitiu verdades, instruindo as pessoas naquilo que ele aprendeu pela sua própria experiência e naquilo que Deus lhe havia instruído. E aqui eu faço um destaque especial em relação a Salomão, porque a gente vê, como de fato a gente deve ver, Salomão como uma pessoa sábia, e essa sabedoria que Salomão ele apresenta, de certa forma, foi uma capacitação divina sobre a sua vida. Só para a gente ter uma noção desse fato, sem desmarcar essa passagem aqui de Eclesiastes 12, abra por favor aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, 1 Reis capítulo 4, só para a gente atentar para o fato de que a sabedoria de Salomão não era qualquer sabedoria, era uma sabedoria vinda do próprio Deus. E depois que nós lermos o versículo 29, eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto de 1 Reis, capítulo 4, que eu vou ler outros versos também dessa passagem.
Olha só o que é dito acerca de Salomão, sua sabedoria, pelo fato dele ser mestre. Olha só, versículo 29. Deu também Deus a Salomão, veja, sabedoria. Olha só o que o autor sagrado fala: grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Não tem como a gente medir, né? A areia que está na praia do mar. Então, extensa era a sabedoria que Deus havia dado como dádiva a Salomão, até mesmo como resposta à oração que Salomão havia feito, ou seja, ele ter pedido a Deus justamente essa sabedoria. Então, Salomão, ele era sábio, Salomão, ele era mestre, Salomão, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Por quê? Porque ele pesquisou detalhadamente sobre diversos aspectos da vida humana. Ele pesquisou acerca da antropologia, ou seja, o estudo do homem, e o livro de Eclesiastes comprova isso. Salomão, ele era um poeta, tanto é que ele escreveu livros que tratavam justamente desse fato, como é o livro de Canto dos Cantos. Salomão, ele entendia sobre a botânica, ou seja, o mundo das plantas. Salomão, ele entendia da zoologia, o mundo dos animais. Então, ele tinha um conhecimento vastíssimo. Olha só, voltando aqui para o trecho de 1 Reis, como Salomão, ele era uma pessoa entendida. Olha só, a partir do versículo 30 até o versículo 34, o autor sagrado, ele segue dizendo: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esarelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Verso 33, discorreu sobre todas as plantas, entendimento da botânica, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota no muro. Continua o verso. Também falou dos animais e das aves, zoologia, dos répteis e dos peixes. Versículo 34. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que têm ouvido da sua sabedoria. Então, Salomão era de fato uma pessoa sábia, mestre, inteligente. Ele era escritor. E a gente vê aí os livros que ele escreveu, seja o livro de Provérbios, seja o livro de Eclesiastes, seja o livro de Cantares, seja alguns dos Salmos, foram compostos por ele. Ele era preciso, ele era sincero nos seus escritos. Lá no versículo 9, ele fala justamente acerca disso. Olhem só, versículo 9, versículo 10. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadriando, esse termo aqui aponta para a precisão, de maneira detalhada, Salomão escreveu acerca da vida humana, mas não só de maneira detalhada, também de forma apropriada. No versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis. Essa expressão agradável aí significa apropriada. Então, a gente observa justamente isso, as credenciais que marcavam a vida de Salomão, razão pela qual a gente conclui que de fato ele era uma pessoa sábia. E tudo isso aqui, meus irmãos, tudo isso aqui, meus amigos, nos leva a uma lição que a gente não pode esquecer jamais em relação às nossas vidas. E que lição é? A necessidade que eu, que você, que todos nós temos de considerar aquilo que os sábios têm a nos dizer, aquilo que os sábios têm a nos ensinar. Aqui no caso, o sábio Salomão, conforme nós estamos ouvindo aqui da sua palavra. Mas esse princípio, ele se estende para as demais pessoas com as quais a gente se relacione, com as quais a gente já se relaciona, pessoas mais vividas, pessoas mais experimentadas, pessoas mais maduras. A gente tem, irmãos, amigos, essa necessidade. É certo que ouvir conselhos não é uma coisa fácil.
De certa forma, ela vai muito de encontro à nossa natureza humana, que por natureza somos soberbos e muitas vezes a gente não quer atentar, muitas vezes a gente não quer ouvir as pessoas, sobretudo aquelas que são mais velhas, sobretudo aquelas que são mais amadurecidas, sobretudo aquelas pessoas que já viveram um pouco mais que nós já vivemos e por causa disso elas têm muito a nos ensinar acerca da vida, através de conselhos, acerca da vida, através de exemplos, para que assim a gente possa alcançar a maturidade que é tão necessária, que é tão exigida de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. A gente precisa, meus irmãos, a gente precisa, minhas irmãs, parar para ouvir a experiência de outras pessoas, erros que porventura elas cometeram em suas vidas, para que nós não sigamos no mesmo caminho, caminhos que elas seguiram, que foram caminhos corretos, para que a gente possa também seguir nesses mesmos passos. Então, a Bíblia, ela nos exorta quanto a essa necessidade. Sábio é aquela pessoa que ouve o conselho. Sábio é aquela pessoa que se junta com outras pessoas sábias. E na medida em que isso acontece, essa sabedoria, ela acaba se tornando uma realidade na nossa vida. Como Salomão aqui, ele fala, como ele vivenciou na sua vida. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma frase de Isaac Newton. Para quem não sabe, Isaac Newton, ele foi teólogo, ele foi matemático, ele foi químico, ele foi físico, ele se destacou em algumas áreas da ciência. Isaac Newton, ele disse o seguinte: se eu vejo mais longe, referente ao conhecimento que ele tinha, foi por estar no ombro de gigantes. Se eu vejo mais longe, foi que eu pude estar no ombro de gigantes, falando justamente acerca disso, de estar perto de pessoas, de se aproximar de pessoas que tinham um conhecimento talvez maior do que o dele, e isso fez com que ele tivesse a sua mente aberta e assim pudesse ter um conhecimento melhor acerca das coisas. Então, a Bíblia nos chama a sermos sábios. A Bíblia nos chama a poder estar próximo de pessoas sábias. Para quê? Para que essa sabedoria ela se torne, repito, uma realidade em nossas vidas. Então, para que a gente possa viver uma vida estável, espiritualmente falando, para que a gente possa viver uma vida com firmeza, em primeiro lugar, qual é o conselho que Salomão nos dá? Atente para os sábios, atente para os instruídos, atente para os amadurecidos, não só para aquilo que eles ensinam, mas atentem em relação àquilo que eles vivenciaram. É o primeiro conselho. Contudo, Salomão, ele não para nesse primeiro conselho, ele nos dá um segundo conselho. Ou seja, para que a gente possa viver e viver uma vida com firmeza, nós precisamos seguir nas orientações de Deus. Nós precisamos seguir nas orientações de Deus. Vejam aí, versículos 11 e também o versículo número 12. Eclesiastes 12, verso 11 e também o versículo número 12. Salomão diz o seguinte: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, ou seja, organizadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aqui nesses versos, sobretudo no versículo 11, Salomão ele mostra o caráter direcionador dos seus ensinos. Ou seja, que a sua instrução, que os seus conselhos, eles serviam para direcionar a vida das pessoas dentro do propósito da vontade de Deus. Aqui Salomão, ele fala como um porta-voz do próprio Deus, um porta-voz do próprio Senhor. Ele era um sábio, mas a sua sabedoria não provinha em si do seu conhecimento. Conforme nós vimos, a sua sabedoria era resultado do dom de Deus sobre a sua vida. Então, ele fala aqui como um representante do Senhor, aquele que trazia as palavras do único pastor, conforme ele fala aqui no versículo 11. Por isso, os seus conselhos, por isso, os seus ensinos deveriam ser observados. Não eram palavras humanas,
Não eram palavras de pessoa em si, mas eram palavras que vinham de alguém que foi capacitado por Deus para esse objetivo, de instruir, de orientar, de aconselhar. É interessante porque, conforme Salomão coloca, os seus ensinos, eles eram ensinos direcionadores. Olha só o que ele fala aqui no versículo 11. Ele diz, as palavras dos sábios são como aguilhões. Para quem não sabe, o aguilhão ou aguilhões eram instrumentos pontiagudo que servia para espetar o boi quando ele estava no trabalho de arar a terra, se desviando do seu caminho, seja para a direita, seja para a esquerda. Então, quando isso acontecia, o agricultor espetava o boi com o aguilhão e aí ele voltava para o caminho certo. Ou seja, ele dava o direcionamento, o roteiro. Então, é assim que Salomão via os seus ensinamentos. Eram ensinamentos que nos conduzia, era o roteiro correto para as nossas vidas. Mas não só isso. Salomão, ele diz que os seus ensinamentos, eles firmavam as pessoas. Olha só, no versículo 11 ainda, o que ele fala? Ele diz, as palavras dos sábios, ele era o sábio, são como aguilhões, e ele complementa, e como pregos bem fixados. Esses pregos aos quais Salomão faz menção eram ganchos que serviam para fixar as tendas em determinados lugares. Então, Salomão ele usa dessa linguagem ilustrativa para mostrar que os seus ensinamentos não só direcionavam para o caminho certo, mas os seus ensinamentos eles produziam essa fixação, essa estabilidade no sentido espiritual. Então, não eram quaisquer palavras, não, mas palavras direcionadoras. Não eram quaisquer palavras, não, mas palavras que serviam para dar a firmeza, a segurança, a estabilidade espiritual necessária para que o servo de Deus mantivesse no caminho e no caminho do Senhor. E é interessante porque, para comprovar a necessidade, que necessidade? De se atentar para os conselhos de Salomão, de se atentar para os ensinamentos de Salomão, Salomão ele alerta quanto ao perigo de seguir outros ensinos que não os ensinos de Deus, que não os ensinos divinos. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Ele diz, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Essa expressão que Salomão usa aqui no versículo 12, demais, literalmente falando, significa as coisas que vão além disso, do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. Então, aqui no versículo 12, Salomão, ele chama a atenção para que a gente desconsidere todo e qualquer ensino, todo e qualquer conselho que vá além daquilo que a gente encontra na palavra de Deus. Ensinamentos humanos, ensinamentos que vêm do homem. E é interessante porque Salomão aqui nos ensina que o homem ele tem essa capacidade de escrever livros, de elaborar textos que muitas vezes são vazios e que não produzem o direcionamento que a gente precisa, que muitas vezes não promovem a fixação que a gente precisa para que a gente possa, de fato, viver e estar na presença de Deus. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, nos leva a uma lição, um desafio, na verdade, que todos nós devemos encarar, e encarar com seriedade. Que desafio é? Que nós sejamos sensíveis, que nós sejamos sensíveis às admoestações, aos ensinos, às advertências que nós encontramos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Parece ser um clichê, parece ser algo repetitivo, mas a grande verdade é que esse desafio, ele permanece sempre ativo em nossas vidas. Afinal de contas, meus irmãos, afinal de contas, meus amigos, por serem divinas, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Que capacidade? De nos dirigir no caminho do Senhor. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Que capacidade? De nos firmar na verdade, de nos firmar no propósito de Deus. Por mais que a gente possa ter bons pensamentos, por mais que a gente possa desenvolver ideias, mas nós
por nós mesmos, somos incapazes de conduzir a nossa vida segundo a nossa vontade. A gente precisa de algo maior, a gente carece de algo superior. E qual é esse algo maior, esse algo superior? É a palavra revelada, inspirada que Deus ele nos dá, como Ele está nos dando através do ensinamento de Salomão. Então, nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos ter essa postura de nos aproximarmos da Bíblia Sagrada, não como qualquer livro, mas de nós nos aproximarmos da Bíblia Sagrada como o livro de Deus, fazendo com que ela seja o nosso espelho, fazendo com que ela seja o nosso farol, fazendo com que ela seja o nosso caminho a ser seguido. E repito, todos nós, de certa forma, já temos noção dessas coisas. A grande questão, meus irmãos, minhas irmãs, é o desafio diário que a gente tem de praticar essas coisas na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente recebe uma oferta de trabalho, de estudo, e muitas vezes a gente avaliar à luz da palavra se isso é correto. E muitas vezes nós estamos em determinados ambientes, com determinadas pessoas, desenvolvendo determinadas conversas, e se à luz da palavra, esse tipo de associação, esse tipo de conversa, de fato é bíblico, se nós estamos regendo a nossa vida familiar de acordo com os preceitos da palavra de Deus, então, se você parar, se você analisar, você vai perceber, todos os dias, nós somos desafiados a nos submeter àquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Sobretudo, uma vez que nós estamos imersos nesse mundo, esse mundo perdido, esse mundo depravado, esse mundo onde as pessoas elas vivem de forma contrária à vontade de Deus, e a gente vive nesse mundo, se relaciona com essas pessoas. Então, esse desafio ele é constante, de olharmos para a Bíblia e vermos como nosso farol, como a nossa bússola, e assim firmarmos os nossos valores, firmarmos as nossas crenças, pautarmos as nossas atitudes, para que dessa forma Deus, Ele venha a ser glorificado na nossa vida. Então, quer ter uma vida firme? Então, quer ter firmeza espiritual? Em segundo lugar, siga as orientações de Deus. Siga as orientações de Deus de acordo com o ensino da sua palavra. Então, até aqui, a gente já considerou dois conselhos que Salomão nos dá, para que a gente possa ter firmeza na nossa vida. Em primeiro lugar, a gente precisa atentar para os sábios. Em segundo lugar, nós devemos seguir as orientações divinas. Mas não só isso. Em terceiro e último lugar, Salomão, ele nos aconselha a temer a Deus. Salomão, ele nos aconselha a temer a Deus. Tema a Deus. Vejam aí. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Olha só, o que nós temos aqui nessa passagem. Salomão diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Aqui nesse trecho, Salomão ele resume o propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é a nossa finalidade de vida? O que é que a gente deve fazer enquanto nós vivermos aqui nesse mundo? Salomão coloca duas coisas. Nós precisamos adorar a Deus e nós precisamos obedecer a Deus. A obediência, de certa forma, a gente já viu no ponto anterior. Então, eu não vou me aprofundar nesse aspecto, mas sim a questão do temor a Deus. É por isso que ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Temer a Deus aqui, meus irmãos, meus amigos, não significa ter medo de Deus. Não, no sentido daquele medo aterrorizante, não. Mas significa você reverenciar a Deus, significa você respeitar solenemente ao Senhor, não só por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele faz. Então, tem a ver com reverência, tem a ver com adoração, tem a ver com obediência, tem a ver com fidelidade,
tem a ver com sujeição. É isso que Salomão ele tem em mente. Quando ele chega e nos aconselha, tema a Deus, ou seja, vivam em reverência, vivam em adoração, vivam em obediência, vivam em fidelidade, vivam em sujeição. Essa é uma obrigação. E é interessante porque essa é uma obrigação que não está restrita e limitada para nós, que já servimos a Deus. Não, conforme nós observamos aqui, na parte B do versículo 13, ele diz, isto é o dever de todo homem. Às vezes a gente tem esse pensamento enganoso, né? De quê? De pensar que somente os crentes devem servir a Deus. Não, todo ser humano deve fazer isso. Se a grande maioria não faz, isso é uma outra questão, que tem a ver com aquilo que Deus vai fazer com eles no futuro. Agora, Deus ele criou o homem para que esse homem ele possa viver. Dentro dessas duas perspectivas. Que perspectivas? Viver em adoração. Que perspectiva? Viver em retidão. Esse é o propósito da criação de Deus em relação ao homem. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque na sequência do texto, Salomão ele dá a razão pela qual a gente deve viver assim. Viver como? Viver em temor. Viver como? Viver em retidão. Porque esse deve ser o nosso objetivo e porque essa deve ser a realidade da nossa vida aqui. Versículo 14, Salomão ele explica, por causa do juízo divino, por causa do juízo vindouro. Olha só o que ele fala no versículo 14, fechando aqui o livro de Eclesiastes. Ele diz, porque Deus, veja que no versículo 13, ele dá o conselho, tema a Deus, obedeça a Deus. Aqui no versículo 14, ele dá a razão dessa ordem, a razão desse conselho. Qual é a razão? Versículo 14, porque Deus há de trazer, veja, a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Deus, ele é onisciente. E haverá o dia em que ele reunirá todas as pessoas, para que ele possa avaliar todas as nossas ações, todas as nossas intenções, todas as nossas motivações, destrinchando entre aquelas boas e aquelas más, julgando entre uma e outra. Não é à toa que um dos nomes que Deus ele tem na Bíblia é o Deus El Erroi, ou seja, o Deus que tudo vê. Então, na sua onisciência, Deus sabe. Ele sabe das nossas ações. Na sua onisciência, Deus sabe. Ele sabe das nossas motivações. Na sua onisciência, Deus sabe. Ele sabe dos sentimentos que estão no mais interior da nossa vida. E Ele há de julgar cada uma dessas coisas de acordo com o seu reto juízo. É justamente por causa disso que a gente precisa viver em adoração. É justamente por causa disso que a gente precisa viver em retidão, porque um dia, quer aceitemos ou não, quer queiramos ou não, nós iremos prestar conta de todas as nossas ações, seja para a salvação, seja para recebimento ou não de galardão, mas disto a gente não pode fugir e não pode fugir jamais. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que fica o desafio. Na verdade, fica o desafio para todos nós. Que desafio? De nós vivermos na presença de Deus. Como diziam os puritanos, de viver corandel, na presença de Deus. Por quê? Deus é onipresente, Deus é onisciente. Deus ele sabe tudo aquilo que a gente faz. Deus ele sabe tudo aquilo que a gente pensa. Deus ele sabe tudo aquilo que a gente sente, repito, no mais interior do nosso coração. Então a gente precisa ter essa noção. Muitas vezes a gente faz as coisas e tenta escondê-las dos homens. Muitas vezes a gente faz as coisas e tenta esconder das pessoas, pensando que com isso a gente vai resolver o nosso problema. Não vai. A gente até pode ser bem sucedido nesse propósito em relação aos seres humanos, como nós somos seres humanos. Mas a gente não pode esquecer, Deus está vendo e vendo tudo. Deus está examinando tudo. Muitas vezes a gente até fala as coisas da boca para fora,
para prestar uma justificativa às outras pessoas. Não adianta, Deus sabe da motivação do nosso coração. Ele sabe da sinceridade das nossas almas. Por mais que a gente engane os outros, por mais que a gente tente enganar os outros, por mais que a gente se auto-engane ou que a gente tente se auto-enganar, uma coisa a gente deve se lembrar: Deus, Ele sabe tudo, absolutamente tudo, aquilo que se passa na nossa vida. Então, é por isso que a gente precisa viver em temor. É por isso que a gente precisa viver em adoração. E quando eu falo viver em adoração, é dentro da perspectiva, inclusive a perspectiva que tinham os puritanos, que o culto, ele não se acaba quando nós cantamos o tríplice amém. O nosso culto, ele é contínuo, ele transpassa esse momento específico que nós estamos aqui adorando a Deus. E o culto, ele é prestado, quer seja na nossa convivência no lar, quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja na nossa inclusão dentro da sociedade, enfim, em toda a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Deus, Ele nos vê de maneira desnudada. Não há coisa oculta, não há nada que possa impedir a visão de Deus em relação à nossa vida. Então, por causa disso, repito, vivamos em temor. Por causa disso, repito, vivamos em adoração. Por causa disso, repito, vivamos em reverência, em sujeição ao Senhor, para que desta forma, verdadeiramente, a gente possa cumprir com o objetivo para o qual Deus nos salvou, que foi para viver e viver para a glória do seu nome. Então, aqui nesse trecho, Salomão ele conclui o seu livro, o livro de Eclesiastes, e ele dá 3 conselhos de ordem bem prática, para que a gente possa ter a nossa vida firmada, para que a gente possa ter uma vida firme, uma vida estável, uma vida segura. Quais são os 3 conselhos? A gente precisa atentar para os sábios. Em segundo lugar, a gente precisa seguir as orientações de Deus. Em terceiro lugar, a gente precisa temer a Deus. Então que a gente possa, irmãos e irmãs, considerar essas palavras. Contudo, eu não queria encerrar a nossa mensagem por aqui. Eu queria me dirigir, em especial, para aquelas pessoas que ainda não firmaram um compromisso com Deus, ainda não firmaram um compromisso com o Senhor. E eu queria dizer a você, meu amigo, minha amiga, que Deus vos chama para que você possa viver com firmeza esta vida. Atente para isso. Deus vos chama para que você possa viver e viver com firmeza essa vida. Se você olhar e se você analisar o mundo ao seu derredor, você vai perceber que tudo é muito instável. Tudo é muito instável. A nossa saúde, ela é instável, ela pode estar hoje e não estar amanhã. A nossa posição social também. A nossa condição financeira também. Ela pode estar boa hoje e não tão satisfatória amanhã. Enfim, tudo que envolve a vida humana é muito instável. É hoje, mas você não garante que vai ser amanhã. É amanhã, mas você não pode garantir que vai ser depois de amanhã. Então, a gente não tem esse controle sobre as nossas vidas. E por causa disso, meu amigo, minha amiga, você precisa estar em um lugar firme. Você precisa estar em um lugar seguro. E qual é esse lugar firme? Qual é esse lugar seguro? A pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que você precisa atentar para as palavras do sábio Jesus, que conforme ele falou, lá em Mateus, capítulo 2, versículo 42, ele é maior do que Salomão. Se a gente viu que Salomão era uma pessoa que tinha um vasto entendimento, uma vasta compreensão, Cristo ele disse que ele era maior que Salomão. E como mestre que ele é, ele ensina, ele instrui, ele aconselha e lhe chama: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, atentem para as palavras de Jesus Cristo. Siga nas orientações de Jesus Cristo, para que você possa tê-lo como seu Senhor, para que você possa tê-lo como seu Salvador, porque cá para nós, amigo e amiga, mais cedo ou mais tarde, você se deparará com Ele como juiz. E quando isso acontecer, a sua situação, ela será irreversível. Não vai haver como mudá-la, como alterá-la, não. Então, Deus lhe dá vida,
Deus lhe dá a condição para que hoje você possa assumir esse compromisso. Que compromisso? De ter a Jesus Cristo como seu Senhor, de ter a Jesus Cristo como seu Salvador, de ter a Jesus Cristo como seu mestre, de ter a Jesus Cristo como seu ensinador. Para quê? Para que Ele possa conduzir a sua vida conforme a sua vontade, e em fazendo isso você possa desfrutar da comunhão com Ele, e em desfrutando da comunhão aqui com Ele nesta vida, você se prepare para que na eternidade você permaneça na presença dEle. Então não tem coisa melhor do que nós estarmos em Cristo Jesus. Portanto, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, volte-se para Ele e reconheça-o como seu Senhor, como seu Salvador, o Salvador da sua vida, pois esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.